Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Eleonora Costa e nesse vídeo faremos um lindo e romântico porta-chaves. Para isso, nós vamos utilizar os stencils da OPA Criando Arte. A primeira coisa que nós vamos fazer de fundo é diluir o branco e vir com carimbo de veios de madeira, passando no sentido vertical. Depois nós colocamos o stencil e com o Betume Colors, nós vamos preenchendo para posicionar o nosso stencil na nossa peça. Não precisa preencher muito, você vai trabalhando sempre com bem pouquinho Betume Colors, somente para marcar. Desloca um pouquinho para cima e para baixo e agora a gente vem com a cor orquídea, tinta acrílica e o mesmo pincel e vamos preencher as flores. As flores devem estar bem preenchidas. Nós apenas temos que tomar bastante cuidado porque é um stencil bem delicado, ele tem partes bem fininhas e se a gente forçar o pincel, a gente pode arrebentar. Então, a gente vai pegando tinta aos poucos e vamos preenchendo. Sempre faça um movimento circular, porque aí você alcança todos os cantinhos do desenho. Agora a gente tira o stencil e o que nós vamos fazer? A gente vai preencher essas partes que são as partinhas que unem a flor, que ela não sai, né? Quando a gente passa sobre o stencil, aparecem essas divisões. Então, a gente vai agora com o pincel, você pode até pegar um pincelzinho menor e vem preenchendo todas essas partes que ficam falhadas. Desse modo, nós temos um fundo pleno para essas flores. Fundo pleno é quando a gente preenche todo o desenho. Agora, nós vamos passar para as folhas. Para as folhas, eu estou usando aqui o verde pistache. Nota que eu não vou preencher totalmente e dar um fundo pleno como eu fiz para as flores. Eu vou preencher os galinhos e todas as folhas de modo que ela fique um pouco falhadinha. Está vendo como ela fica? Parece até manchada, né? Mas é isso mesmo, é porque nós vamos entrar com outras cores em cima para dar várias tonalidades para essas folhas. Agora eu venho com o verde esmeralda, colocando mais ou menos ali na parte central, onde normalmente as folhas são mais escuras, né? E vamos fazer também por baixo da dobra, daquela folha que tá virada, e na base dos cabinhos, onde eles estão encontrando com as flores e saindo das folhas, que daí eu já fico com leve sombreado. Vou pegar agora um pouquinho de verde água e colocar também em algumas partes. Não precisa ser muita coisa. Apenas para a gente ter essa folha com bastante tonalidades de verde. Ela vai ficar super bonita. Uma coisa legal de se fazer quando a gente pinta flores é dar um pouquinho da tonalidade da flor para a folha também. Então, eu vou pegar um pouquinho do orquídea e colocar também em algumas partes dessa folha.
onde ela estiver mais próxima da flor. Dá um efeito bem bacana. Agora a gente vê, vamos com a cor ameixa, a gente vai fazer essa parte de baixo aqui do ciclame. Se vocês verem a flor numa foto ou no natural, vocês vão ver que é uma flor que fica de ponta cabeça e essa parte de baixo dela é sempre mais escurinha. Então a gente vai trabalhar com esse ameixa de baixo para cima, esfumando bem devagarinho, subindo o pincel, mas bem suave. A gente escurece e sobe um pouquinho. Sempre começando dessa parte de baixo. E vai esfumando de leve para cima. Já aproveita e coloca um pouquinho onde você percebe que tem a sobreposição. Tem folhas que pétalas mais para frente, pétalas mais para trás. Então já dá para colocar um pouquinho também desse tom, que já vai adiantando a nossa sombra. Essa aqui tá bem de lado, você deve colocar somente no centro. Olha, ficou assim. Eu gosto muito de trabalhar com o flotado nas minhas pinturas. Então, mesmo sendo stencil, eu uso o pincel angular com a técnica do flotado, né? Tem gente que conhece por chanfrado, mas é um sombreado. O flotado pode ser de luz e de sombra. Vocês vão ver nessa peça que a gente vai usar das duas maneiras. Então, a gente vem com a tinta na ponta do pincel, o pincel está levemente umedecido, a gente trabalha e vem fazendo essa sombrinha. Como é bem delicado, nós vamos trabalhar com um pincel pequeno e a tinta mais na ponta deste pincel. E vamos fazendo todas as sombras onde existe sobreposição de pétalas. Você pode inverter a peça. Eu gosto de trabalhar sempre puxando o pincel na minha direção. Então, não tem problema nenhum a gente estar mudando a posição da peça para fazer o flotado. Olha, veja que quando eu chego próximo à parte de baixo, eu quero uma sombra mais fininha, então eu venho com o meu pincel, a gente chama ponto de faca. É quando você vira, você vem com o pincel e vai virando ele aos pouquinhos para afinar essa sombra. Agora eu vou voltar com o stencil, misturei um pouquinho do orquídea com branco e vou fazer a parte de luz. Nós vamos jogar esta parte de luz bem no centro das pétalas, no botão e em todas as flores. Aqui no caso é uma luz seca, então o meu pincel está levemente umedecido, mas com muito pouquinho água mesmo, tá? E aí a gente vai clareando. Eu estou usando branco com um pouquinho da cor do fundo, que é a orquídea. E como eu coloquei o stencil de volta, eu não vou estragar esse sombreado que a gente fez anteriormente com o pincel angular. Olha como fica. Agora eu vou pegar a cor vinho, vou fazer somente na pontinha, porque pela foto que eu me baseei para tirar as cores dessa flor, eu vi que essa parte de baixo era bem mais escurinha. Então, um conselho que eu dou, sempre que você for pintar alguma coisa, pegue uma foto na internet, ou se você tiver oportunidade de ver o real, mas uma foto ajuda bastante. Uma foto bem feitinha,
que daí a gente tem todas as orientações. Lembra que eu falei do flotado de luz? Então, é o que eu tô fazendo agora. Com o orquídea e o branco, trabalhando também com o pincel angular, eu vou fazer o contrário da sombra. Então, onde tem sombra, no oposto eu coloco luz. Isso vai destacar mais ainda nossas pétalas. E para isso eu trabalho da mesma maneira. Pincel úmido, a tinta na ponta do pincel, trabalha ele num vai e vem, e aí vem fazendo. E termina em ponto de faca, que é quando eu venho com o pincel e vou virando ele para afinar. Olha, tá vendo? Vou virar o pincel e vai ficar fininho. Sempre limpa o excesso, né? Porque às vezes a gente pode passar um pouquinho. Olha, o pincel bem chatinho, termina fininho. Aqui tem uma dobra, então eu vou clarear mais ainda para pôr ela em evidência. E a gente vai fazer isso em todas as pétalas. Vamos trabalhar agora a parte de cima, a divisão aqui do botão, que ele tem uma dobrinha também, né? Então, a luz na dobra sempre vai destacar a minha dobra. E por baixo a sombra. Onde você quer mais largo, você vem com a lateralidade do pincel. Onde você quer afinar, você vira e faz o movimento de ponto de faca. Não é difícil, mas é bom praticar um pouquinho. Tudo requer prática, né? Então, se você fizer e não sair do seu gosto na primeira vez, tenta, faz num papelzinho à parte, que logo você consegue fazer e ficar bem satisfeita com o resultado. Vai limpando sempre. E agora, eu vou escurecer um pouquinho essa parte aqui usando o Pituá e o Betume Colors, para dar uma profundidade pro meu arranjo aqui, né? Então, a gente vem aos pouquinhos, bem suave, fazendo esta sombra. Joga um pouquinho nesses veinhos, né, que ficou sem pintar. Vai jogando bem pouquinho para dar uma apagadinha neles. E agora eu vou pegar o mesmo Betume Colors com um pouquinho do verde esmeralda e nós vamos aproximar, né, os cabinhos destas folhas, juntar onde eles estão separados. Então, eu vou conseguir uma profundidade maior nos cabinhos, onde eles estão encostando nas flores. A gente vai aproximando com a pontinha do pincel e essa mistura do verde esmeralda e o Betume Colors. Eu não sei se eu falei, mas a cor do Betume Colors que a gente está usando é o Mahogany. Mas na descrição do vídeo eu vou deixar anotado as cores do projeto. Limpa um pouquinho, né? Se passar. E agora a gente pode estar vindo e fazer um pouquinho de sombra ao redor aqui da folha, para dar um pouquinho mais de profundidade, acompanhando o que a gente tinha deslocado o stencil.
E aqui eu tenho uma dobra, né? Então eu posso também estar escurecendo, usando um pouquinho mais do esmeralda do que do betume, para que essa dobra fique bem em evidência. Nós vamos trabalhar agora com esse stencil, colocando umas borboletas aqui. Ele é lindo, ele tem um monte de borboleta em várias posições, então é um stencil que dá para usar muito, principalmente quando a gente está pintando flores. Eu vou começar por essa borboleta aqui, trabalhando com o verde água. Então a gente vem, preenche ela todinha, suave, porque ela é um segundo plano. A evidência aqui é a flor, a borboletinha vai ser um segundo plano. Aí eu posso jogar um pouquinho do betume marrogane aqui no meio para fazer o corpinho dela. Pode pôr um pouquinho na pontinha da asinha também. Ela fica assim, olha, bem suave e bem delicada. Vamos colocando mais algumas. Olha, meu pincel estava sujo do Betume Colors, aí eu peguei o verde água, então eu vou ter aqui uma outra tonalidade da borboleta. Escurece onde é o corpinho dela, essa borboletinha tá de lado. Põe um pouquinho na ponta da asinha. Olha, tá vendo? Ela já ficou mais esverdeada pela mistura do verde água com o Betume Colors. E agora, somente com o pincel sujo, a gente vai jogando umas aleatórias, menorzinhas, como se elas estivessem lá no plano mais fundo. É uma graça, né, esse stencil, eu gosto demais dele. Tem também o de libélula, que é maravilhoso. Agora a gente vai colocar a frase. Então, nós vamos posicionar e vir com o Betume Colors. A gente vai fazer uma sombra primeiro, com o Betume Colors. Vou deslocar um pouquinho, igual eu fiz com a flor, para baixo e para o lado. E aí, eu vou trabalhar aqui com o grafite misturado com um pouquinho só de Betume Colors, para ele ficar mais delicado. Como são letras, as letras a gente sempre vai trabalhar com o pincel um pouquinho mais seco. E faz movimentos circulares para preencher todos os cantinhos. Vai pegando tinta bem aos poucos, para não ter perigo de vazar, porque fica muito feio quando vaza tinta nas letras. É sempre pensar o seguinte: menos você consegue aumentar, muito dificilmente você vai conseguir diminuir, principalmente quando você já está com o seu fundo pronto. Então, vamos sempre colocando pouquinho, e se precisar, depois nós aumentamos. Olha, ficou dessa maneira. Você dá uma olhadinha, se achar que tem que reforçar e escurecer, você vem e escurece mais um pouquinho. Ficou assim a nossa frase. Olha a nossa peça pronta. Espero que vocês tenham gostado e siga o canal para mais vídeos.